Tendo fracassado como artista, Hitler se viu em Munique, uma cidade do moderno Império Alemão. Ele se alistou no exército alemão e foi enviado para a frente ocidental. Lá ele encontrou a Alemanha em guerra com a Grã-Bretanha e seus aliados. Adolf Hitler desempenhou apenas um papel obscuro, um cabo do exército alemão. Hitler era fascinado pela perspectiva da guerra. A Primeira Guerra Mundial transformou um ninguém em alguém. De modo geral, a maioria dos relatórios mostra que ele era um bom soldado, bem disciplinado. Ele foi promovido a um posto de Ele sobreviveu à guerra do início ao fim. Agora, é claro, nem todos sobreviveram. Ele foi um corredor de batalhão na linha de frente, mas passou menos tempo lá do que um soldado de infantaria de combate. Mesmo assim, se arriscou, pois estava dentro do alcance do tiroteio da artilharia britânica e francesa. Sua missão era levar mensagens às trincheiras de comunicação. Em 1918, foi gravemente gaseado. Na verdade, as pessoas tentaram menosprezar o que ele fez na guerra, mas ele ganhou a Cruz de Ferro de segunda classe e depois a Cruz de Ferro Por de primeira recomendação, classe. ironicamente, de um oficial superior judeu. Essa ideia de que ele era algum tipo de covarde é uma bobagem, pois na verdade ele demonstrou uma enorme coragem. Mas os mensageiros eram frequentemente considerados pelas tropas de combate como tendo uma vida bastante O confortável. enigma é porque ele nunca foi promovido a oficial, é claro. Pode ser apócrifo, mas acho que foi dito que ele permaneceu como cabo porque não tinha qualidades de liderança. Hitler não parece ter sido muito querido ou respeitado por seus colegas soldados. Ele era um pouco solitário, considerado um pouco excêntrico. Ele mesmo considerava a Primeira Guerra Mundial como um período de união, companheirismo, fraternidade e assim por diante, e a mitificou em sua própria mente até que passou a querer recriar o espírito do ano de sua morte, quando todos os alemães se uniram atrás do Kaiser no Terceiro Reich, em 1933. A Rússia mobilizou suas forças armadas e derrotou a Áustria-Hungria, mas foi detida na Prússia pelas forças alemãs. A Alemanha, sendo a potência militar muito mais forte, forçou os bolcheviques a assinar o Tratado de Brest-Litovsk. Os estados bálticos foram entregues à Alemanha, juntamente com a independência reconhecida da Ucrânia. No começo de 1918, eles assinaram o Tratado de Brest-Litovsk com a Rússia, obtendo assim um império lá. Eles temiam que a Guerra de Duas Frentes não existisse mais a partir de março de 1918. Portanto, isso foi considerado um sinal de que a Alemanha estava se saindo muito bem na guerra. E tudo dependia da frente ocidental. Mas com os Estados Unidos na guerra, a Alemanha não venceria na frente ocidental. Rapidamente, a ameaça da guerra se transformou em uma realidade terrível, pois navios que transportavam navios americanos, foram torpedeados, afundados pela campanha implacável do Tigre Invisível. Os Estados Unidos entraram na guerra depois que a Alemanha começou a atacar todos os navios comerciais que se dirigiam à Grã-Bretanha, o que significou o afundamento de navios americanos no Atlântico Norte. Em 6 de abril de 1917, os Estados Unidos declararam guerra à Alemanha. Com os recursos superiores que os americanos trouxeram, o exército alemão enfrentou uma situação impossível. Em 11 de novembro de 1918, foi assinado o armistício que pôs fim à guerra. O problema foi que o establishment político e militar não havia levado os alemães a esperar a derrota. No final das contas, tudo estava perdido e suas orações não lhes diziam o quão eficaz foi o contra-ataque dos aliados. A propaganda ainda estava sendo divulgada, afirmando que eles venceriam. Entretanto, em outubro, admitiram a derrota e começaram a pedir paz. Isso surpreendeu terrivelmente os alemães. Então, além disso, havia os termos do armistício e, mais ainda, os termos da paz em 1919, que quase todos os alemães consideraram absolutamente ultrajantes. O Tratado de Versalhes era uma série de disposições e condições impostas à Alemanha pelas nações aliadas. Uma delas era o fato de a Alemanha aceitar a responsabilidade por todas as perdas e danos causados pela guerra. Isso ficou conhecido como artigo 231, que mais tarde ficou conhecido como a cláusula de culpa de guerra. O tratado também forçou a Alemanha a fazer concessões territoriais substanciais e pagar reparações aos países aliados. Além disso, a Alemanha só podia ter uma força militar de, no máximo, 100 mil homens. Para eles, as regras eram uma punhalada nas costas. O que eles deram foi um armistício, não uma rendição.
Os alemães tiveram que entregar seus aviões de combate. Eles não tinham permissão para construir nenhum navio de combate. Seu exército foi limitado a 100 mil homens. Na verdade, 100 mil me parece muito, pois isso significava que todos os cozinheiros, lavadores de garrafas e empurradores de canetas eram contados entre os 100 mil homens. Não eram 100 mil homens de combate. Eles tiveram que pagar altas indenizações pelos danos provocados pelas tropas alemãs no norte da França e sul da Bélgica, devido à cláusula de culpa de guerra questionada pelos alemães. A Alemanha não foi considerada culpada pelo início da Primeira Guerra Mundial, mas sim pelo cerco dos aliados. Eles achavam que os aliados os haviam enganado, abandonado todas as noções de honra ao tratá-los como um povo conquistado, quando eles não achavam que eram. As coisas que lhes haviam sido prometidas, especificamente pelo presidente Woodrow Wilson e David Lloyd George, não foram cumpridas. Em vez disso, eles foram violados, sua honra foi degradada. Uma grande parte deles sentiu um grande ressentimento contra o resto do mundo. Hitler ficou arrasado com isso, assim como um grande número de alemães. Hitler, como muitos outros